E amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a participar desta hora de louvor e adoração com o evangelista Jimmy Swaggart, quando ele corajosamente proclama o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Você irá sentir-se inspirado com a música ungida que irá encher a sua alma e com a pregação dinâmica da Palavra de Deus, que todas as semanas anuncia a realidade de uma vida nova em Jesus Cristo. Como nunca antes, milhares em todo o mundo estão sendo tocados pelos programas de televisão que são traduzidos em numerosas línguas. Pelas cruzadas onde milhares estão sendo salvos. Pelo trabalho entre as crianças e a obra de missionários cheios do Espírito, na impressão e distribuição de literatura, pelo treinamento de líderes em muitos países e pela construção de templos em que se prega a verdade. Nossa oração é que você seja tocado pela mensagem de hoje e que ela o leve para mais perto de Jesus Cristo. No programa de hoje, falando da cidade de Portland, em Maine, Jimmy Swaggart faz uma poderosa revelação do rock and roll como arma de Satanás em sua mensagem O Maior Flagelo de Satanás. Una-se conosco agora no Centro Cívico de Portland para o início desse culto. E agora, quero lhes apresentar seu evangelista, meu pai, Jimmy Swaggart. Uma salva de palmas ao Senhor. Jesus é seu grande nome. Santo e maravilhoso, poderoso e glorioso é Ele. Maravilhoso e magnífico, poderoso escudo e broquel. Meu alto refúgio, Cordeiro de Deus. Louvado o nome do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada a Cristo. Obrigado, Jesus. Podem sentar-se. Muito obrigado. Blessed assurance, Jesus. Oh, yes, He's mine. Oh, what a foretaste. So much glory divine. Well, I'm an heir of salvation. It was purchased by my holy God. Yes, I'm born of His Spirit. Oh, I'm washed in His precious blood. Quantos já foram lavados no sangue de Jesus? Levantem-se e cantem, todos neste auditório. Vamos cantar, todos conhecem. Cantem agora. This is my story. This is my song. Praise me, my Savior, all the day long. This is my story.
ao Senhor. Glória 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 ao seu santo nome. Se você acaba de sintonizar conosco, não importa quem seja, em todos os Estados Unidos, Canadá, América Central ou Brasil, América do Sul, as Ilhas do Mar, partes da África, partes da Europa, partes da Ásia, Japão, China, Hong Kong, sejam bem-vindos a uma das maiores cidades pequenas da face da terra, a linda Portland, na Nova Inglaterra, Estados Unidos. Louvem o Senhor do qual vem todas as bênçãos. Aleluia. Estamos alegres em tê-los conosco e vê-los felizes. Mesmo sem saber de onde são, rogamos que o Senhor os cumule de bênçãos, como Ele sempre faz. É um prazer tê-los conosco. Eu peço a Francis que venha saudá-los e fizemos 30 anos de casados em... 30 anos. Ele não está brincando, não. Ele esquece. Ele não se recorda. Eu já me acostumei com isso, como muitas esposas aqui. Oh, o Espírito do Senhor Jesus Cristo está neste auditório hoje. Glória ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Sabem, é emocionante mesmo. Eu sinto realmente, é emocionante estar na posição que meu marido e eu estamos e poder viajar de uma cidade a outra e ter essas muitas milhares de cartas que chegam no escritório todos os dias e ver o que Deus está fazendo neste país e ao redor do mundo. O Espírito de Deus está ativo hoje, eu creio como nunca antes. Há pessoas que estão aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo de um modo que elas nunca julgaram possível, ouvindo vocês cantar e sentindo a presença do Senhor enquanto cantavam. Quando eu via vocês cantar, eu me alegrava, mas de outro lado meu coração dói, porque eu penso em todas essas milhares de almas que ainda estão escravas. Mas sabem o quê? O Senhor Jesus Cristo está derrubando essas portas, está derrubando barreiras como nunca antes. Estamos recebendo, glória a Deus, isso mesmo, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Estamos recebendo cartas em nosso escritório de pessoas que viveram na igreja a vida toda, mas nunca tiveram a experiência da salvação do Senhor Jesus Cristo. Estamos recebendo cartas de pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho antes de terem ligado a televisão e de entrarem em contato com a mensagem do Evangelho e estão aceitando Jesus como nunca. Recebemos uma carta na semana passada que dizia: Jimmy Swaggart, eu bebo. E eu não sei o que é isso, mas toda semana, naquela hora certa, eu ando até minha televisão e então ligo e eu ouço você, quer esteja bêbado ou sóbrio. Mas agora, sabe o que? Quase sempre agora estou sóbrio, porque o que você diz faz sentido para mim. Glória ao Senhor. Aleluia. 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 E eu me sinto impulsionado hoje a lhes pedir uma coisa. Ponham este ministério em seu coração como nunca e orem por estas mensagens transmitidas pela televisão e que são pregadas nas cruzadas, porque, como disse antes, Deus está quebrando barreiras que nunca julgávamos possíveis antes. É natural que o diabo esteja zangado. Ele não quer que essas almas preciosas se livrem da escravidão. Mas sabem, Deus está agitando nesta nação e já percebemos um avivamento. Está vindo como nunca julgávamos possível. E eu creio que Ele vai nos conduzir diretamente para a presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós amamos vocês.
Senhoras e senhores de Atlanta, Georgia, John Starnes, espere até me ver no meu novo lar. If you're awed by this world and all its beauty, many stately mansions daily you may see, but without great wealth I know I'll never own one, and you will neither if you're no more rich than me. But if your soul will look beyond what man is building, and you will see just what no earthly mortal can see. On the other side of Jordan there's construction for a mansion being built just for me. Wait till you see, just wait till you see my brand new home, and then you see its beauty red down here. There is nothing that can compare. Wait till you see, just wait till you see my brand new home, the Heavenly Father's building. I'm gonna occupy for free. Wait till you see, wait till you see my brand new home. My new home will not be built upon foundations that are man-made and will someday fade away. It won't be built where the storms of life can batter, or where the storm clouds often hide the light of day. For the cornerstone of God is my foundation, the root of David, Christ, the soon and coming King. Sing it, John. Oh, what a welcome, what a homecoming awaits me. And am expected any minute to move right on in. Oh, wait till you see, just the way you see my brand new home. And then you see its beauty red down here. There is nothing that can compare. Just the way you see, just the way you see my brand new home, the Heavenly Father's building. I'm gonna occupy for free. Wait till you see, just the way you see my brand new home. Wait till you see, just the way you see my brand new home. And then you see its beauty red down here. There is nothing that can compare. Just you wait till you see, just the way you see my brand new home, the Heavenly Father's building. I'm gonna occupy for free. Wait till you see, just the way you see. Wait till you see, just the way you see. Wait till you see, wait till you see, wait till you see, wait till you see my brand new home. Woo! Wait till you see. Hallelujah. If you can catch a glimpse, if you can see that house, wait till you see Just wait till you see it. my brand new, Brand new. my shiny new, built by the Lord himself. Woo! My brand new, oh,
There were so many others that he might have chosen to follow him. Others with learning and greater distinction to follow him. Men with authority, forceful ability, who know how to speak and be heard. I don't know exactly why I'm here at all, but today I follow my Lord. It was business as usual for me till I heard him say, follow me. I left all behind me that day when Jesus said, follow me. I emptied myself of my old life completely, with no thought that this could be wrong. And as long as I follow the steps of my master, I know I'm where I belong. For he chose me. He chose me. I could not say no when he said follow me, and you'll be a fisher of men. And from now on, I will not look back on the things left behind. He chose me to follow him. I will not look back on the things left behind. He chose me to follow him. He chose me to follow him. Praise the name of the Lord. E agora, do Centro Cívico de Portland, Maine, o evangelista Jimmy Swaggart apresenta, baseado no segundo livro de Pedro, a sua mensagem, O Grande Flagelo de Satanás. Abram suas Bíblias comigo, por favor, no livro de 2 Pedro. Eu vou ler no 2º capítulo de 2 Pedro, começando no versículo 10. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e desprezam os governos. Atrevidos e arrogantes são eles, não receando difamar as autoridades.
Eu estava lendo hoje de uma artista de rock que disse que desde quando era criança ela desejava ter relação sexual com o Espírito Santo. É isso que este versículo diz: eles não receiam difamar os dignatários. Quando os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, também serão destruídos na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E Pedro termina com esta declaração: filhos malditos. Deus nos ajude. Estamos vivendo numa época em que estamos vendo filhos malditos. Eu desejo falar hoje, e faço com tristeza de coração, sobre o maior flagelo de Satanás. O maior flagelo de Satanás. Curvem a cabeça, Pai Celestial. Ao ministrar hoje, eu tenho consciência da minha incapacidade. E eu te peço que me des força física. E eu te peço a poderosa unção do Espírito Santo. Aleluia. Que não só tu me unjas para pregar, mas unjas estes que estão aqui para ouvir e receber tua palavra, que pode salvar a sua alma. E eu te peço tudo isso no nome de Jesus, ó Deus, que a palavra toque os milhões de jovens que estão sendo levados pelo próprio Lucifer à morte prematura e ao inferno. Traze-os de volta, ó Deus, traze-os de volta. Eu peço isso no nome de Jesus, amém e amém. O tema que Deus me deu para apresentar hoje é rock and roll, o maior flagelo de Satanás. Eu conheço este assunto mais talvez do que a maioria poderia sonhar ou julgar. Simplesmente porque o meu primo, junto com Elvis Presley e Chuck Berry, que realmente iniciaram o rock and roll nos anos 50. Jerry Lee Lewis. Ele é o filho da irmã de minha mãe, fomos criados juntos, ele e eu aprendemos a tocar piano juntos naquele mesmo instrumento. Tocávamos na igreja, tocávamos aqueles hinos lindos, maravilhosa graça. Eu tenho uma casa, Jesus segura minha mão, a Rude Cruz e muitos outros. E eu pude acompanhar o início disso que tem infelicitado mais a juventude do que qualquer outra coisa no mundo em um muito breve período de tempo. Eu vi essa música que começou mal e degenerou até se tornar insuportável hoje. É difícil e duro para mim falar sobre este assunto, porque eu conheço muito bem suas origens. Como resultado, minha família foi arrasada e eu assisti a muitos enterros, porque o salário do pecado é a morte. Vi como o rock destruiu meu primo.
E só com a ajuda de Deus, só pela misericórdia de Deus, ele ainda está aqui. E eu espero que ele ainda volte, apesar de tudo que o inferno e os demônios e Satanás podem fazer. Não estou aqui hoje para atacar certos artistas ou grupos de rock. Vocês vão me achar um pregador esquisito. Tenho tentado seguir a orientação do meu mestre. Ao tratar-se de pessoas que eram sarcásticas com Deus, Jesus Cristo era sarcástico com eles. Chamou Herodes de raposa. Quando se tratava dos guias religiosos que deveriam conduzir o povo para Deus, mas que eram hipócritas, os fariseus, Jesus não tinha senão críticas pesadas para eles. Vocês se admiram que eu pregue com tanto ardor contra esses chamados pregadores, que são um pouco mais do que ateus, lobos vestidos de ovelhas. Meu mestre fez a mesma coisa. Mas quando se tratava do pecador perdido, mesmo do endemoniado, quando se tratava do pecador tateando em densas trevas, ele não tinha senão compaixão. Nem eu te condeno, ele disse. Eu não vim condenar, eu vim salvar. Por isso hoje eu não ataco. É provável que nem diga um nome desses grupos de rock and roll. Eu poderia, a minha equipe reuniu bastante material para eu pregar 25 mensagens. Mas eu me entristeço por esses milhares de artistas que têm sido levados por Satanás pelos caminhos das trevas. Quase todos conhecendo pouco ou nada de Deus, tentando ganhar popularidade, os prêmios, as riquezas, a fama. E Satanás os vai desviando, usando-os para destruir incontáveis milhões de almas. E muitos deles nem mesmo sabem o que estão fazendo. E a outra razão porque eu não uso o nome deles, eu não quero mencionar o que eles dizem, é que eu não desejo glorificar Satanás. Eu liguei para uma emissora há pouco tempo, e um dos grupos grandes de rock tinha estado em certa cidade. Uma das noticiaristas, creio que por 10 minutos, ela falou quase que com a adoração desse grupo. Era como se ela estivesse falando dos deuses. Era como se estivesse falando do próprio Deus. E duvido que ela tivesse tido tanto respeito com Deus como se teve com esse grupo de pessoas que se chamam de músicos e artistas. E eu estava assistindo e pensando, minha senhora, eu não sei se a senhora tem filha ou não, mas se tivesse, e ela estivesse na companhia desses de quem você fala com tanto ardor e entusiasmo, eles iriam depravar a sua filha, eles iriam violentar a sua filha, eles também iriam escravizá-la ao álcool, arruiná-la com drogas, e você iria vê-la em um caixão, porque é com isso que você está lidando. Em 1935, Joseph Stalin, ele disse: se nós pudéssemos conseguir
corromper a moral e o patriotismo de uma geração de qualquer país. Repito, Stalin disse em 1935: se pudermos corromper a moral e o patriotismo de uma geração de qualquer país do mundo, nós haveremos de conquistá-los. Quando lhe fizeram a pergunta, como pode esta geração, qualquer que ela seja, ser corrompida, ele disse: isso se consegue de 3 modos. Primeiro, imoralidade. Segundo, música. Terceiro, drogas. Este é o perfeito catalisador para a música que irrompeu neste mundo chamada rock and roll há umas 2 décadas. Hoje o suicídio é a segunda causa mais elevada de mortes na América entre adolescentes. Eu quero que pense nisso. Suicídio. Num dos bairros mais proeminentes de uma grande cidade da Califórnia, começaram a aparecer suicídios entre os adolescentes em proporções alarmantes. E nessa área afluente, com casas custando $500 mil e $1 milhão, levanta-se a pergunta: por que será que esses jovens, que têm de tudo, e dirigem carros de luxo com seus bolsos cheios de dinheiro, e moram em casas tão lindas, com um futuro brilhante, e eles estão acabando com a vida em proporções sem precedentes? Por quê? Ninguém sabia, ninguém tinha resposta. Por quê? Por quê? Simplesmente porque muitos milhões de jovens têm sido arrastados pelos poderes das trevas, algo que eles não compreendem, que só tem um desejo, e esse inspirado pelo inferno, que é o de destruir completamente a sua alma. E o inferno está conseguindo isso com tremendo êxito. A expressão rock and roll foi cunhada por um disc jockey, Alan Freed, em 1955. O termo rock and roll é um termo de rua. Ele surgiu dos guetos das grandes cidades e é uma gíria sexual das ruas. Um termo sexual, rock and roll. E afinal, degenerou no que é conhecido como rock pesado. E hoje se transformou em rock punk. Há canais de televisão que estão cheios desta música estranha, demente, degenerativa, de sons estridentes, a pior que se poderia imaginar, com o propósito de destruir tudo que esta Bíblia ensina. Estações de rádio fazem o mesmo, estão fazendo isso já há décadas. Eu quero que vocês ouçam isso. Numa certa cidade, um canal de televisão apresentou uma série sobre suicídio entre adolescentes que tem crescido dramaticamente nos últimos anos. Foi escrita por uma conhecida colunista. Ela dizia: eu fico pensando onde esse movimento punk que está se espalhando pelo país se encaixa. E depois disse: em 1960, James Michener escreveu um artigo para o New York Times defendendo a música rock and roll, mas há pouca semelhança entre o rock, punk e aquilo que Michener estava defendendo.
No princípio apareceram Presley, os Beatles, seguidos do rock pesado, rock ácido, depois o rock punk. Depois ela contou da filha de uma vizinha de 15 anos como começou a pentear o cabelo curto para a frente quando ia ao shopping center ou outros lugares onde podia encontrar outros do rock punk. Quando essa senhora conversou com os pais da menina sobre esse tipo de rock punk que tinha enchido a vida daquela jovem ao ponto de excluir tudo mais por um ano inteiro, a resposta dos pais foi esta: nossos pais também não gostavam do nosso tipo de música. Isso desaparece como outras manias se ignorarmos, mas não é mania. Quando a senhora procurou falar sobre a letra, eles disseram: mas ninguém ouve as palavras. É do ritmo que eles gostam. Mas quando ela falou com os jovens, eles disseram: sim, nós ouvimos as palavras. E recebemos a influência das palavras que ouvimos. Mais tarde, a mãe da jovem concordou que a música é perigosa, que talvez fosse tarde demais para salvar a filha. Ela disse: talvez isso passe, mas quantos jovens vão ser levados nessa onda? A jovem se tornou rebelde, arredia, muito deprimida, isolou-se da família, até dos amigos, a não ser de um pequeno grupo de jovens que também estão nesse tipo de música. Ela fez um outro furo na orelha para pendurar alfinetes. E garantiu aos pais que se eles não permitissem que ela comprasse discos de rock, ela sairia de casa. Ouçam-me. E os próprios nomes desses grupos nos permitem ter uma ideia da podridão e da obscenidade desses grupos de rock. Não vou mencionar todos os nomes porque alguns são tão obscenos que eu não poderia citá-los aqui, mas eu vou mencionar alguns. Aqui vão os nomes de alguns deles. Germes é um deles. República Selvagem, Morte Cívica, Prostitutas Unidas, e outro é Mulheres da Vida. O outro é chamado Urinóis, outro é chamado Necros, que quer dizer ter relações com mortos. Rock ácido e pesado tem a ver com sexo, drogas e satanismo. Rock punk se relaciona com rebelião contra a autoridade paterna. Está ligado à anarquia e é uma doença pior que erotismo ou drogas. Vejam só, tanto na letra como também na literatura do rock punk, referências frequentes são feitas a defuntos, sangue, escarras, catarro. É muito pior do que as obscenidades das piadas de outrora. Muitas bandas punk andam pelos cemitérios. O grupo Macumbeiros de Los Angeles vão buscar ideias para aquelas músicas sentados nas sepulturas. Os artigos que aparecem numa publicação desses grupos e as fotos e ilustrações são mais repugnantes e obscenas do que as que aparecem nas revistas de nudismo e aparecem nas lojas de discos, lojas que são frequentadas pela nossa juventude. Numa entrevista publicada, um desses líderes fala de um sistema de senhores e escravos, do banho de sangue e de a terra ser regurgitada. E a mesma revista contém um artigo sobre uma mulher de 40 anos, pornógrafa, e esta é uma revista publicada por Rock Punk e é vendida até para crianças. Contendo um artigo sobre uma mulher de 40 anos, pornógrafa, fascinada e obcecada por castração e bolinação de adolescentes, acompanhado de fotografias.
Outra revista ridiculariza a instrução comparando a vida humana com um cachorro acorrentado num quintal. Outro artigo ridiculariza a ética do trabalho. E em letras garrafais, uma outra companhia de discos tem um artigo onde se diz: a vida é feia, por que você não se mata? Agora ouçam. Milhares de jovens estão ouvindo essa podridão, disse uma senhora, em seus fones de ouvido por muitas horas a fio. Mas o que é mais revoltante é que os pais desses jovens compram e dão dinheiro para os seus filhos comprarem essa sujeira. Um líder ateu há tempo declarou que seria muito fácil tomar a América bastando corromper sua juventude. A mesma senhora concluiu: eu não sei o que está inspirando essa música rock punk, mas eu creio que os pais fariam bem se investigassem o material que o seu dinheiro compra para os seus filhos. A maior parte deste auditório está resguardada. Não sabe o que está acontecendo. Vocês não sabem como o inferno está fazendo tudo ao seu alcance para destruir os nossos jovens. E eu quero dizer ainda que os jovens enfrentam maiores pressões e tentações do inferno do que eu e você enfrentamos quando jovens. Eles enfrentam poderes das trevas que nós nem de longe podemos entender. Satanás tem só uma ambição e desejo, e esse é o de roubar e matar e destruir por completo. Esta é a razão de tanto suicídio. Esta é a razão deste colapso mental. É o que causa esgotamento nervoso. Por esta razão as crianças de hoje têm a mente pervertida tão cedo. Existem 4 áreas de escravidão na música rock and roll. As 4 coisas que vou mencionar, se você tirar essas 4, não fica nada. A primeira é o sexo ilícito, a perversão sexual. A música rock and roll é o que produz a paixão dos eróticos e o estímulo daquilo que é pervertido. Seu propósito é o de provocar você. E o pecado nunca se satisfaz em dar um passo só. Ele tem que ir adiante, adiante e adiante. E a idade média das jovens que assistem certos concertos de rock é de 13 anos de idade. E essas jovens estão ouvindo, bem como os rapazes, música que promove o sexo ilícito, a obscenidade em todo o sentido. E eu queria usar a palavra progresso, mas não é progresso, é regresso. E ela vai do sexo ilícito à perversão sexual, que é o homossexualismo, e muitos dos grupos rocks hoje que têm fama mundial são homossexuais. Promove o homossexualismo e o lesbianismo. E então o terceiro passo é esse que eu mencionei brevemente agora há pouco e que se chama de necrofilia. Muitas das capas de discos têm na frente, se você sabe o que está procurando desses grupos rock, tem figuras que advogam a diabólica prática do sexo com defuntos. O poder impulsionador do rock and roll é sexo. É isso que ele é. Esta é uma das razões porque temos tantas jovens hoje que engravidam na tenra idade. E eu quero dizer mais uma coisa aqui e mudar de assunto por um momento. Os líderes do governo, as autoridades em nossas cidades por todo este grande país,
que recebem esses grupos de rock and roll em suas cidades, com escoltas militares e chaves da cidade. Eu não vou falar disso, posso falar demais. Mas eu não tenho senão total e absoluto desprezo por esses hipócritas que se levantam e pedem votos e falam da moral quando tem erva no bolso e cocaína que eles vivem aspirando. E eles bebem tanto álcool que daria para manter um navio de guerra flutuando. Não é de admirar que estamos perto do inferno. E eu não falo de alguma coisa de menos importância. Não estou falando de alguma brincadeira de roda. Não estou falando de um garoto se escondendo atrás da casa para fumar um cigarrinho. Estou falando de algo que pode pô-los em um caixão. Estou falando de algo que vai fazer da vida um inferno na terra. Estou falando de algo que afeta o cérebro e a mente deles. Estou falando de algo, além disso, vai condenar a alma deles e eles vão queimar no inferno eterno. E eu sei do que estou falando. E a outra espada de morte que atravessa esse inferno são as drogas. O rock and roll deu expansão às drogas mais do que qualquer outra coisa. Eles têm fomentado erva, cocaína, LSD, heroína, ao ponto de hoje o maior problema nos Estados Unidos ser o das drogas. Ele foi iniciado pela música rock and roll. As canções sugerem que as drogas vão resolver todos os problemas. Woodstock foi o que começou tudo, deu o início da revolução sexual. Esqueçam Deus, a Bíblia, a autoridade, somos livres, vale tudo. O casamento já era. Sexualmente ativo tomou o lugar de adultério. Ninguém chama mais de adultério. E quem paga o preço? Os seus filhos. Eles é que pagam o preço. No ano passado, 100 bilhões de dólares foram gastos em drogas nos Estados Unidos da América. Isso foi iniciado pela música rock. Joseph Stalin sabia bem do que estava falando. E não pense que o inimigo deixou de concentrar todos os esforços. Eu quero fazer mais uma declaração. Há pouco, o Serviço de Inteligência americano concluiu de modo concreto que altos oficiais em Cuba, do governo cubano, estavam se empenhando em trazer centenas de milhões de dólares de drogas aqui para os Estados Unidos da América. Com o dinheiro proveniente da venda dessas drogas que desgraçam e destroem e arruinam a vida de centenas e centenas de milhares de americanos, eles alimentam as guerrilhas da América Latina. Eu vou dizer uma coisa que muita gente não vai gostar. Eu acho que os Estados Unidos da América, a decantada terra dos bravos, o lar de um povo livre, deveria mandar a Marinha dos Estados Unidos para essa ilha ao sul de nós e acabar com esse problema. Mas nossa nação perdeu a fibra, nossa nação perdeu a força. Nossa nação tem lamuriado e chorado e mimado os Khomeinis e os Castros e os Gaddafis, tanto que não sabemos mais agir com firmeza. Alguém disse, você deveria pregar o amor.
E eu prego o amor. Eu amo nossos jovens, eu amo nossos filhos, eu amo as suas almas, eu amo nossa nação, eu amo nossos lares, mas eu creio que se alguma coisa não for feita, nossos lares, nossos jovens, nossa nação, que tanto amamos, vão se perder. Assista na próxima semana do Centro Cívico de Portland, Maine, a de O Maior Flagelo de Satanás.